Muito bem. Queridos, como havíamos proposto, e nós aqui abonamos tudo que o pastor Arthur Bittencourt tem acabado de dizer acerca desta exposição que a partir de agora estaremos fazendo. A nossa finalidade é simplesmente trazer à luz a verdade do Evangelho, porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, é isso? Então, a suposta ressurreição de Moisés. Bom, há mais de um ano, como os irmãos já sabem, nós iniciamos aqui uma palestra, uma argumentação com um grupo de adventistas do sétimo dia acerca da suposta ressurreição de Moisés. Pois, de acordo com a crença adventista do sétimo dia, Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, o qual eles creem piamente ser o Senhor Jesus Cristo. Pois assim diz a senhora Ellen G. White, que ela é profetisa do movimento adventista do sétimo dia, em alguns de seus escritos. E eu quero ler aqui aquilo que ela apresenta nos seus escritos. Ela diz o seguinte: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida, antes que seu corpo visse corrupção. Satanás procurou reter o corpo, prendendo-o como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Isso está escrito no livro Primeiros Escritos, página 164, e a publicação foi do ano de 1988, pela Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora adventista do sétimo dia em Tatuí. Ainda mais, ela diz o seguinte: Moisés passou sob o domínio da morte, mas não devia permanecer na sepultura. O próprio Cristo chamou a vida. Satanás, o tentador, reclamara o corpo de Moisés por causa de seu pecado, mas Cristo, o Salvador, o tirara da tumba. Esta expressão já está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 421, e aqui não tem data de publicação. Ainda numa outra obra, ela diz: não houvesse a vida de Moisés sido mareada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar a água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Mas não ficou muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, páginas 478. E por último, ela diz: por esta transgressão, Moisés viera sob o domínio da morte. Se tivesse continuado fiel, manchada por aquela única transgressão, deixando de dar a Deus a glória de ter tirado a água da rocha, ele teria entrado na terra prometida e teria sido trasladado ao céu sem ver a morte. Miguel, ou Cristo, como os anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu, depois de ter ele permanecido na sepultura um breve tempo. Ressuscitaram-no e o levaram para o céu. Isso está no livro História da Redenção, página 173. Bom, visto que não encontramos na Bíblia respaldo para sustentar essas ilações, revestida de um forte teor lendário e mitológico, no dia 25/10/2012, postamos na nossa página do Facebook a seguinte pergunta: se Moisés realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Micael, ou Miguel, como afirma Ellen G. White no seu livro Primeiros Escritos, página 164, por que 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué que ele estava morto? Isso eu apresentei aqui, Deuteronômio 34, 5-8, e Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha que curioso. Minutos depois da nossa postagem, o Roche, que eu vou deixar o nome dele aqui no anonimato, que se identificou como um judeu adventista do sétimo dia, postou na minha página a seguinte resposta: Elias, quem disse que o texto de Josué 1 é necessariamente datado de 30 dias após a morte de Moisés? Uma análise do texto apresenta outra possibilidade mais correta, a de que o discurso de Deus tenha sido feito imediatamente após a morte de Moshe Rabbeinu, uma vez que o anúncio da sua morte foi feito pelo Bat Kol e a entrega da liderança a Yehoshua
foi feito no passado imediato, foi feito no passo imediato do descanso de Moshe Rabbeinu. É por isso que comentaristas judeus, a tradição judaica e muitos comentaristas cristãos pensam que é melhor localizar o diálogo de Hashem com Yehoshua imediatamente após a morte de Moshe. É importante ressaltar, ele continua, que a construção do verbo met, no cal perfeito no hebraico, não exige que o evento no qual se refere haja ocorrido em passado remoto. Ele está interessado apenas na qualidade da ação, dada como terminada e não como um processo. O verbo de ligação, que encontramos em traduções, não faz parte do significado hebraico, nem é necessário de acordo com a índole da língua. O verbo apenas declara a morte de Moisés sem se preocupar com o tempo no qual ela ocorreu no passado, 1 segundo, 30 dias ou 200 anos atrás. E aí ele encerra. Então, para trabalhar essa questão, nós convidamos aqui o pastor Carlos Vailate. Ele, como já foi apresentado, ele estará trabalhando essa questão sobre toda essa questão sobre essa suposta ressurreição de Moisés, e eu quero aqui então dar a palavra para que o pastor Carlos Vailate possa dar continuidade e explicar para nós, do ponto de vista exegético, contextual, aquele recurso que Deus tem lhe dado. Ok, pastor Elias. Bom, primeiramente é interessante ver que um assunto bíblico como este, ele já está no ar há mais de um ano, né? É verdade. É interessante porque a Bíblia é tão rica que apenas Deuteronômio 34, Josué capítulo 1, eu creio que vocês tenham tratado também de Mateus 17, se não o fizeram ainda o farão, e Judas 1:9, que são textos correlacionados a esta passagem. Bom, antes de entrarmos no argumento deste rabino, né, do Rosh, ou pelo menos esse pseudônimo, eu gostaria de fazer alguns tipos de levantamentos relacionados principalmente a Deuteronômio 34 e Josué capítulo 1. Primeiramente, quando nós falamos de Deuteronômio no capítulo 34, no verso 6, nós encontramos em hebraico a ideia de que Deus ele sepultou Moisés. E é interessante que essa mesma expressão aparece no Pentateuco samaritano, que data do 5º século a.C., e na Septuaginta, que data entre o 3º e o 2º séculos a.C., como e sepultaram, para querer eximir Deus da participação deste evento, uma vez que representar Deus como um coveiro, né, seria uma situação não tanto quanto interessante ou boa dentro do contexto de pureza ou impureza na tradição rabínica judaica. Tá? Apenas estou dando algumas observações, primeiramente relacionadas ao texto. Não há nenhum tipo de variante textual no texto hebraico de Deuteronômio 34 que diga outra coisa distinta daquilo que o texto hebraico diz, ou seja, que Moisés tenha morrido. Nenhum tipo de variante textual hebraica sugere sequer algo parecido. O que ocorre? Quando nós vamos para o 1º e 2º séculos depois de Cristo, duas escolas rabínicas deram duas interpretações distintas, principais, para a morte de Moisés. Estas escolas são a escola do Rabi Akiva e a escola do Rabi Ishmael. É interessante que o Rabi Akiva, que era mais místico, né, mais voltado para elementos cabalísticos, portanto mais esotéricos ou místicos, ele disse que Moisés ele subiu ao céu, assim como ocorreu com Enoque, e, portanto, Moisés ele não viu, não vislumbrou, não participou da morte. Moisés não morreu. Já a escola do Rabi Ishmael, isso, repito, entre o 1º e 2º séculos depois de Cristo. Rabi Ishmael, ele enxergou a morte de Moisés como um evento natural, ou seja, Moisés efetivamente morreu. É interessante a gente entender que dentro da exegese rabínica, eu não estou falando de exegese cristã, mas de exegese rabínica, Akiva, ele usa uma interpretação dentro do contexto exegético rabínico chamado Pardes, e ele usa aí o significado sod. Sod em hebraico quer dizer oculto. Então ele interpreta de uma forma oculta, de uma forma um tanto quanto gnóstica, esotérica, mística, essa suposta ascensão direta de Moisés ao céu. E Ishmael, como nós cristãos normalmente buscamos seguir esse tipo de interpretação, ele usa a interpretação pshat. Pshat em hebraico quer dizer a interpretação simples, a interpretação literal, que é mais condizente com o significado do texto bíblico. Quando nós interpretamos um texto bíblico,
nós temos que entender que, a não ser que o contexto nos dê indicação ou indicações ao contrário, ele deve ser interpretado principalmente na sua forma literal ou no seu método histórico-gramatical. Akiva não faz isso, ele que é muito dado ao misticismo, né? E Ishmael o faz. E aqui é mais sensato, à luz da exegese bíblica, nós seguirmos o Rabi Ishmael. Ainda por volta do 1º século depois de Cristo, foi escrito o livro apócrifo denominado Assunção de Moisés. Este livro ele foi escrito originalmente em hebraico ou em aramaico e posteriormente foi vertido para o grego e também para o latim. E este livro ele buscou cercar a figura de Moisés ainda mais de elementos lendários como já era cercado naquela época. Então, por exemplo, a Assunção de Moisés ela descreve a disputa entre o arcanjo Miguel ou Micael e Samael, entenda-se aqui Satanás, sobre o corpo de Moisés. Porém, um detalhe deve ser dito aqui. Segundo fontes talmúdicas e rabínicas, essa disputa se deu porque Samael, ou seja, Satanás, outro nome de Satanás na literatura rabínica, achava que Moisés não tinha o direito de receber um enterro honroso, uma vez que ele havia matado um homem egípcio em Êxodo 2, versos 11 e 12. Então isso já destoa um pouco da interpretação dada por Ellen White. Ela diz que isso envolveria Números no capítulo 20, versos 7 a 13, e não é necessariamente esta a visão do rabinismo judaico, assim como o rabino Rosh também comentou agora há pouco. Quer dizer, essa não é a melhor interpretação e não é necessariamente a interpretação consensual na tradição rabínica e na exegese judaica. É interessante que a crença sobre essa disputa ela será retratada posteriormente, ainda no 1º século depois de Cristo, em Judas, capítulo 1, verso 9, texto este que mais ou menos pertence ao período do apócrifo Assunção de Moisés. Falando em Judas 1:9, um erro que às vezes, ou muitas vezes, se comete na interpretação desse texto, diz respeito ao significado do vocábulo do substantivo grego soma. O termo grego soma, ele pode se referir tanto a um corpo de uma pessoa viva, como também ao corpo de uma pessoa morta. Em Judas 1:9, soma se refere a um corpo morto, não de uma pessoa viva. E aí nós temos uma questão interessante. É verdade, algumas pessoas podem levantar a seguinte objeção e dizer que Judas ele poderia ter empregado aqui o termo ptoma, que aliás é muito parecido a soma. E ptoma, que aparece por exemplo em Mateus 24 e 28, quando Jesus diz, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, ali o termo cadáver vem do grego ptoma, que se refere a um corpo morto, a um cadáver. Mas por uma questão estilística, ele preferiu usar soma no lugar de ptoma, mas para se referir a um corpo morto. O que eu estou falando tem um fundamento dentro do contexto hermenêutico exegético macro do Novo Testamento, uma vez que o termo soma ele aparece em João 19, versos 38 e 40, justamente para se referir ao corpo morto de Jesus após a sua crucificação. Portanto, soma, ele é usado em Judas 1:9 no sentido de um cadáver, assim como o é num contexto neotestamentário mais amplo para se referir a Jesus, o corpo de Jesus morto após a sua crucificação. Com relação a Josué capítulo 1, e agora nós vamos entrar um pouco na questão do rabino Rosh e também de textos da Ellen White, nós temos que entender que desde os séculos 19 e 20, os estudiosos do Antigo Testamento, de uma forma geral, eles têm visto uma unidade entre este livro, isto é, o livro de Josué, e o Pentateuco, entendendo que Josué é a sequência natural da Torá. Por isso começou-se a falar sobre o Hexateuco, ou seja, sobre os 6 primeiros livros do Antigo Testamento, que compõem uma unidade literária e teológica. Agora vamos ao argumento do rabino Rosh. Com relação a Josué capítulo 1, verso 1, na frase, e aconteceu depois da morte de Moisés, o advérbio de tempo depois, acharé em hebraico, ele não deve ser compreendido necessariamente, como o rabino Rosh supõe, de forma sequencial imediata nesse texto, como se Deus não tivesse nem esperado o corpo de Moisés esfriar e fosse insensível ao luto do povo pela sua morte, ou seja, pela morte de Moisés. Esse advérbio de tempo, ele deve ser visto à luz do contexto imediato de Deuteronômio capítulo 34, deve ser visto como retratando um evento que ocorreu após os
30 dias de luto observados pelos israelitas em Deuteronômio 34:8. Isso faz jus à exegese honesta de todo o contexto, haja vista que normalmente a tradição judaica entende Josué 1 como uma sequência logo em seguida ao capítulo 34 de Deuteronômio. Já em Josué capítulo 1, verso 2, encontramos escrito em hebraico, Moshe Avdi Met, ou seja, ao pé da letra, Moisés, meu servo, ou meu adorador, já que ao verbo Avdi, meu servo, ele também pode ser traduzido como meu adorador. Mas o texto diz, Moisés, meu servo, ele morreu. O verbo Met, como foi aqui colocado, ele ocorre na terceira pessoa do masculino singular do perfeito do Kal, e ele equivale ao nosso pretérito perfeito, ou seja, refere-se a uma ação já consumada, já acabada e já concluída. Eu concordo nesse ponto com o Rabino Rosh, quando ele diz que isso se refere a um passado, mas não necessariamente um passado remoto, né? Não um passado necessariamente distante, pode ser um passado de um dia, uma semana, um mês, um ano, 500 anos, como aqui foi colocado, mas eu gostaria de chamar a atenção para a interpretação, outras interpretações judaicas que não foram citadas pelo Rabino Rosh e que eu acho que uma boa exegese exige que sejam citadas aqui. É interessante a gente mencionar que o texto da Septuaginta, para os nossos ouvintes que não sabem, a Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, escrita por volta do 3º ou 2º séculos antes de Cristo e feita por judeus, né? Todos eles, os tradutores da Septuaginta, eles eram judeus ali na cidade de Alexandria, no Egito. Eu gostaria que os ouvintes prestassem atenção no seguinte fato. A Septuaginta de Josué 1:2 traduziu o verbo met, morreu, por teteleuteken, está morto. Verbo este que ocorre no perfeito do indicativo ativo. Eu chamo a atenção para o fato de que este verbo no grego da Septuaginta, ele expressa uma ação ocorrida no passado, mas cujos efeitos perduravam no presente, ou seja, na época em que o escritor ou os escritores da Septuaginta escreviam a Septuaginta entre o 3º e 2º séculos antes de Cristo. Isto significa que os judeus de Alexandria entenderam que Moisés continuava morto na época deles, isto é, cerca de 1.200 anos aproximadamente depois. O texto grego, ele é absolutamente claro com relação a isso. E isso é importante e nos dá a entender que a expressão que aparece ali no texto em hebraico, né, quando diz lá Moshe Avdi Met, Moisés meu servo morreu, ou ele está morto, os judeus que traduziram a Septuaginta, né, séculos e séculos depois, entenderam na época deles, ou seja, no 3º ou 2º séculos antes de Cristo, que Moisés continuava, permanecia morto. Fato este visto pelo uso do verbo teteleuteken, que aparece no perfeito indicativo ativo. Isso não pode ser, em hipótese alguma, contestado. Além disso, eu creio que é interessante a gente mencionar outro detalhe, que o Rabino Rosh também não comentou. Ele disse que fontes rabínicas são tentadas a entender que Josué capítulo 1, versos 1 e 2, nesses textos Deus teria falado imediatamente após a morte de Moisés. Só que isso não é fato. Isso não pode ser generalizado e não é necessariamente assim que o rabinismo vê. Por exemplo, eu vou citar um texto extremamente conhecido e importante, pelo menos no contexto judaico, que é chamado de Midrash Seder Olam. Seder Olam em hebraico quer dizer ordem da eternidade. Este Midrash, ele data entre 2º e 3º séculos depois de Cristo, mas ele pode refletir crenças muito mais antigas. Ele foi compilado no 2º ou 3º séculos depois de Cristo, mas reflete possivelmente uma tradição oral muito mais antiga. O Midrash Seder Olam, ao comentar Josué 1:2, na expressão levanta-te, pois agora, ele entende essa ordem dada por Deus a Josué como feita no primeiro dia após os 30 dias de luto. Portanto, esse argumento dado pelo Rabino Rosh, e aqui nós falamos com todo o respeito do mundo, mas ele não pode ser generalizado e ele não reflete necessariamente um consenso exegético dentro da tradição rabínica.
Bom, já falei um pouquinho aqui, eu não sei se o pastor Elias tem algumas outras colocações sobre isso, né? Senão eu vou cansar os ouvintes com tantas terminologias também técnicas, mas eu creio que a gente deu um apanhado genérico, né? De uma forma geral, pastor Elias. É verdade. Então, quando ele diz que o tempo no qual ela ocorreu no passado, 1 segundo, 30 dias ou 200 anos atrás, ele também não pode afirmar. Exatamente, quer dizer, o que ele afirmou, isso nem favorece, nem também depõe, quer dizer, o mesmo argumento que ele usa, eu também posso usar ao meu favor e, aliás, uso baseado em outros textos da tradição rabínica, ele citou alguns que lhe convinham, né, que dentro da crença que ele tinha, até para favorecer os escritos da senhora Ellen White, mas nós temos que deixar bem claro que, inclusive, pastor Elias e ouvintes, não há absolutamente nada na Bíblia que venha identificar Micael ou Miguel com Jesus. Miguel é um anjo, é um arcanjo de uma ordem muito importante no escalão hierárquico angelical, mas ele é criatura, não deve ser confundido com o seu Criador, Jesus, isto é, aquele que o criou. Portanto, nós não podemos confundir a revelação bíblica com determinadas ou hipotéticas ou supostas revelações dadas a uma mulher, por mais que a senhora Ellen White não tenho dúvidas de que ela possa ter sido uma mulher séria na sua relação com Deus, mas isso não significa que deva ser aprovado tudo aquilo que ela disse sobre o tema que foi muito bem colocado, a suposta ressurreição de Moisés, que não está presente em nenhum texto da Bíblia. Inclusive, compulsando uma obra de cunho adventista, que é o Comentário Adventista do Sétimo Dia, que está escrito em espanhol, porque eles traduziram agora essa obra que foi escrita em inglês para o português, mas fizeram algumas alterações que não estão tão claras como está em inglês e também em espanhol. Mas diríamos o seguinte, o próprio Comentário Adventista do Sétimo Dia, em espanhol, é curioso que ele concorda que Deus só falou com Josué 30 dias depois da sua morte. Perfeito, é sensato isso e respeita o contexto de Deuteronômio 34, respeita o luto de 30 dias e depois a fala de Deus a Josué, em Josué capítulo 1, versos 1 e 2. Perfeito. Porque de outro modo nós teríamos um problema, porque se Deus falou com Josué ali no capítulo 1, versículo 1, 1 segundo, ou no mesmo dia em que Moisés morreu, nós temos que entender que do versículo 1 até o 9 está dentro do mesmo contexto. Perfeito. Os 9 versículos. Exato. E nós temos no versículo 2 uma ordem dada por Deus para que dentro de 3 dias ele cruze o Jordão. Só que nós criamos um outro problema. Por quê? De acordo com o texto de Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 8, o povo pranteou a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Agora, como eles poderiam estar 30 dias pranteando a morte de Moisés e 3 dias ou 10 dias depois estar do outro lado do Jordão? Seria impossível. Perfeito, é verdade. É verdade. Então nós temos aí algum outro problema. Agora tem outros textos também citados, se o pastor quiser trabalhar, que é Mateus capítulo 17, versículo... enfim, Mateus capítulo 17, onde eles afirmam que, bom, se Moisés então não ressuscitou, o que é que apareceu ali no Monte da Transfiguração? Bom, em princípio nós vimos que com Josué 1, versículo 1 e 2, não tem como defender a ressurreição de Moisés, até porque o texto não diz que Moisés foi ressuscitado. Exatamente, pastor. Bom, com relação a Mateus no capítulo 17, esse é um texto que também tem provocado muitos e muitos debates, e debates acalorados, né, no que diz respeito à compreensão desse texto. Eu entendo o seguinte, particularmente. Nós temos aqui um substantivo, que ele é muito debatido, que aparece no verso 9. É interessante que Mateus, ele é construído em torno de vários acontecimentos que ocorrem em torno de montes. Se a gente pegar o texto de Mateus 4, Jesus, Mateus 4, verso 8, ele está num monte, depois no contexto do Sermão do Monte, ele está em outro monte, e agora em Mateus 17, ele está em outro monte. Mateus 28 também mostrará que os discípulos estão num monte, numa região da Galileia, ou seja,
Mateus ele pega como um leitmotiv, é uma expressão alemã que se refere a um fio condutor ao longo dos seus 28 capítulos, pelo menos 6 ocasiões em que montes são retratados apenas e principalmente para poder rivalizar ou comparar Jesus com Moisés, mostrando que Jesus é um novo Moisés, é muito mais importante, perfeito, cumpriu muito mais a Torá, o plano, os mandamentos de Deus, além de Moisés. Agora, em Mateus no capítulo 17, nós encontramos no verso 9, a expressão visão, que vem do grego horama, né? Horama é uma palavra, um substantivo grego que aparece 12 vezes em todo o Novo Testamento, aparece nos evangelhos somente aqui em Mateus, no capítulo 17, verso 9, e as outras 11 ocorrências de horama aparecem todas em Atos dos Apóstolos. É importante os ouvintes entenderem que, se não em todas as ocorrências de Atos e também de Mateus, se não em todas, na maioria esmagadora delas, horama se refere a uma visão sobrenatural. O único possível caso que poderia servir de exceção seria uma referência à visão que nós vemos ali no que aparece em Atos, no capítulo 10, que Cornélio tem de anjos. Ainda assim é muito questionada. Outra questão que as pessoas levantam é com relação à visão que Moisés teve da sarça ardente em Atos, no capítulo 7, versos 30 e 31, onde horama aparece de novo. Quando esse texto, que faz parte do discurso de Estevão, ele aparece ali, ele é uma citação de Êxodo 3:3, e cita um termo hebraico que aparece mais 8 vezes, né, contando com essa de Êxodo 3:3 no Antigo Testamento, e na maioria das vezes se refere também a um contexto de visão sobrenatural ou uma visão em sonhos, por exemplo. Então, de uma forma geral, eu sou tentado, pastor Elias, a entender horama como sendo uma referência aqui a uma visão sobrenatural. Além disso, eu creio também que, como para fazermos uma boa exegese, ou para tentarmos fazer uma boa exegese, né, não somos donos da verdade, mas tentamos aqui discutir para tentarmos elucidar esse texto, eu entendo que Mateus, no capítulo 17, versos 1 a 13, ele está construído todo em torno de uma visão escatológica, onde Moisés e Elias, eles aparecem numa visão a fim de justamente fazer com que Pedro, João, Tiago, eles compreendam eventos ainda futuros. É como se houvesse uma visão, uma amostra grátis, vamos assim dizer, preliminar da glória futura do Messias, que se daria justamente num período futuro, num momento escatológico. Então, creio que além de tomarmos horama aqui no verso 7, temos que ler isso à luz de outros elementos. Por exemplo, o verso 1 diz que Jesus ele está com 3 dos seus discípulos num monte alto. Depois o texto diz que o rosto dele resplandeceu como o sol, algo que nos lembra que Moisés, e também os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Depois nós vemos que lhes apareceram, né, aos discípulos, Moisés e Elias. Quero chamar a atenção aqui para a forma como o verbo aparece aqui. Aqui o verbo aparecer, ele aparece na forma passiva, na voz passiva, o que dá a entender que os discípulos não viram ativamente a visão, mas a visão lhes foi dada, eles a receberam. Então, a voz passiva aqui do verbo aparecer, juntamente com o substantivo horama, além de todos estes detalhes que aparecem em Mateus 17, parecem contribuir e corroborar para a ideia de que aqui nós temos uma visão. Okay? E não o contrário, né? E não o contrário, em hipótese alguma. Portanto, defender então essa suposta ressurreição de Moisés com base em Josué 1 e 2, nós temos elementos suficientes que não corroboram essa assertiva, visto que, como o pastor mesmo citou, o texto da Septuaginta, que inclusive, no passado, foi usado para dizer o contrário. Inclusive a pessoa que usou, eu quero até mandar o meu abraço para ele, que é o meu irmão Milton, que hoje ele saiu do movimento adventista do sétimo dia, e essas são as palavras dele. Okay. Eu saí das trevas e vim para a luz. Quando ele apresentou essa interpretação do verbo grego epiteleuteken, isso, perfeito. Então, e a interpretação que ele fez é como se Moisés acabara
de morrer, ele já havia sido ressuscitado naquele mesmo instante. Depois nós apresentamos aqui um questionamento e ele chegou por meio do Espírito de Deus, convencendo ele, trabalhando a vida dele. Ele entendeu que ele fez uma interpretação equivocada, falsa, foi até minha loja, pediu perdão, veio aqui por 2 vezes na rádio, pediu perdão para todos os ouvintes pela falsa interpretação que ele fez, e agora, para a glória de Deus, o pastor está mostrando justamente o contrário da interpretação. Sim. Os judeus entenderam que, na verdade, sim. Moisés morreu no passado, mas até 1000 e poucos anos depois. Exato. É importante aqui ressaltar, né, pastor Elias? Moisés, ele teria vivido, eu digo teria, porque isso não é consenso, nós não temos como determinar com exatidão a época em que ele viveu. Mas vamos jogar um cenário aqui entre o século XVII e século XIII antes de Cristo, né? Normalmente uma visão conservadora ou tradicional situa Moisés historicamente no século XIV antes de Cristo. Uma vez que a Septuaginta foi escrita entre o 3º e 2º séculos antes de Cristo, então nós temos no mínimo mais de 1000 anos. Então, quando os judeus de Alexandria, no Egito, detalhe, eles eram todos judeus e verteram o hebraico para o grego dentro de uma forma verbal que eles achavam condizente com o significado do texto. Então, quando, apesar de o hebraico, segundo não só adventistas e tantas outras pessoas dizerem que quando Deus diz ali que, olha, Moisés, meu servo, morreu, isso não, no hebraico, ele não dá margem para entender que essa morte tenha ocorrido há pouco tempo ou muito, isso é verdade no hebraico. Todavia, os judeus de Alexandria, eles interpretam como uma morte ocorrida no passado, mas cujos efeitos perduravam no presente, isto é, no presente, na época em que eles escrevem a Septuaginta. Ou seja, no mínimo, mais de 1000 anos, de 1000 a 100, 1200 anos. Ou seja, na época deles, os judeus, ao usarem este verbo no perfeito de indicativo ativo, eles estão dizendo, para nós Moisés ainda permanece morto neste momento. Então, não há, além de outras fontes rabínicas, o Talmud também, eu não citei aqui, existem várias outras fontes rabínicas, o Talmud também dá a entender, em alguns dos seus trechos ou textos, que, de fato, na época em que Moisés morreu, as pessoas prantearam tanto a sua morte que, inclusive, esqueceram de obedecer as leis da Torá. E depois disso é que Moisés, né, ou melhor dizendo ali nesse contexto, Deus, ele chega para Josué e fala, olha, não adianta você ficar desanimado, né, Moisés já morreu, vocês já o prantearam 30 dias, então levanta-te agora, faça a obra e lidera o meu povo para poder, né, fazer aí, atravessá-lo, passar o Jordão. Então também no Talmud, contrariamente daquilo que o Rabino falou, não é assim claro que todas as fontes judaicas, ou a maioria delas, diz que Deus falou com José imediatamente em seguida após a morte. Não, Deus respeitou os 30 dias de luto e apenas depois disso é que ele encorajou Josué a continuar na sua tarefa com ele. Bom, conclusão então, não há no contexto nada que possa